Olá, meus queridos. Estamos de volta para mais uma videoaula de física. Sou a professora Diana Monteiro, professora dos primeiros anos. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com velocidade escalar média, certo? Dando continuidade, ao nosso assunto das aulas anteriores, certo? Vamos abordar também as unidades de velocidade média, a conversão dessas unidades, e falar um pouco também sobre velocidade instantânea. Belezinha? Então, vamos lá. Iniciando aqui com velocidade escalar média, certo? Que é a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo, certo? Essa situação nós chamamos de velocidade escalar média. E a gente representa, pessoal, velocidade escalar média com a seguinte expressão: Vm igual a ΔS sobre ΔT. Nós já conhecemos essas letrinhas, essas variáveis, certo? Só que nós estamos escrevendo de uma forma diferente, né? O Vm representa a velocidade média, ΔS representa a variação da posição, ou variação do espaço, como você quiser chamar. ΔT vai representar o intervalo ou variação do tempo, certo? Essa equação, ela também pode ser, pessoal, escrita dessa forma, tranquilamente, certo? Quem é o ΔS? Vocês sabem que ΔS é posição final menos posição inicial, S menos S0. Assim como o ΔT, o intervalo de tempo, variação do tempo, é tempo final menos tempo inicial, T menos T0, certo? Então, para se calcular a velocidade média, nós trabalhamos com essas expressões, ok? Então, reforçando, Vm, velocidade média, a unidade metros por segundos. Essas unidades são as unidades que estão no Sistema Internacional, certo? No SI. ΔS é a variação da posição dada em metros. ΔT, a variação do tempo ou intervalo de tempo dado em segundos. S, posição final. S0, posição inicial, ambos dados em metros, certo? T, instante final, ou tempo final. T0, tempo inicial, e ambos dados tem como unidades segundos, tá bom? Além dessas unidades, pessoal, que estão no Sistema Internacional, existem outras unidades, né? A unidade de velocidade média no Sistema Internacional é dada em metros por segundos, certo? Mas nós temos várias outras e nós temos uma mais usual, né? Que é o quilômetros por hora. Então, como existe sempre essa alternância, nos exercícios, nas questões, a gente tem uma maneira de converter de metros por segundos para quilômetros por hora ou de quilômetros por hora para metros por segundos. Da seguinte forma, aqui em cima nós temos a unidade metros por segundos, que é a que está no Sistema Internacional, e aqui embaixo nós temos quilômetros por hora, que é a unidade usual, certo? Transformando de metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu faço? Multiplico o valor que eu tenho por 3,6, certo? Daí a gente já encontra direto. Já se eu tenho a velocidade em quilômetros por hora, eu quero transformar para metros por segundo, o que eu faço? Contrário, vou dividir por 3,6. De forma bem resumida, nós temos aqui essa representatividade, né? Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, e de quilômetros por hora para metros por segundo, eu já vou dividir por 3,6. Basta pegar o valor que você tem e multiplicar ou dividir, vai depender da ocasião, certo? Adiante, pessoal, vamos para o nosso primeiro exemplo, né? Um exemplo bem simples, só para a gente já ir vendo como é a ideia, né? E fixar mais
essa situação, tá bom? Nós temos a seguinte situação: uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Qual sua velocidade média em metros por segundo? Pessoal, para a resolução de uma questão dessa, simples, né? Ou de qualquer outra questão, a gente não tem como fugir da interpretação. A gente vai andar sempre em parceria com a interpretação. A gente precisa interpretar o contexto da questão, saber o que a questão pede, o que ela fornece, de que forma ela fornece, de que forma ela te pede, certo? Porque são os detalhes, né, que vão te conduzindo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai analisar o que a questão nos fornece. A gente percebe que ela diz aqui a distância de 4 metros. Então, eu já coloquei aqui, ΔS igual a 4 metros, certo? Distância, né? Dada em metros. Em 200 segundos, segundos tempo. Então, ΔT igual a 200 segundos. Aí ela diz qual a velocidade média em metros por segundo. Então, a gente vai calcular nesse exemplo a velocidade média. E ele enfatiza que quer essa velocidade média em metros por segundo. O que eu tenho que observar? Eu tenho que observar a unidade de espaço e a unidade de tempo. Se já estão em metros e a outra em segundos. Se estão, consequentemente, eu vou encontrar a unidade de velocidade média em metros por segundo. Ok? Atribuímos a nossa equação, certo? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Atribuímos agora os valores. V continua, porque é o que nós vamos encontrar. ΔS, 4. ΔT, 200. Então, o que a gente faz? Divide. Não importa, pessoal, se o ΔS tem um valor bem menor, um valor inferior ao ΔT. Efetua-se a divisão dessa forma, certo? Então, quando eu efetuo essa divisão, eu vou encontrar 0,02 metros por segundo, certo? Esse é o valor da velocidade média da tartaruga. Beleza? Exemplo 2. Vamos lá. Faça as seguintes conversões. Também um exemplo bem simples, onde no item A nós vamos transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, certo? Então, a gente vai transformar 10 metros por segundo em quilômetros por hora. O que a gente faz? Multiplica por 3,6, né? Então, fica 10 vezes 3,6 e a gente encontra 36 quilômetros por hora, ou seja, 10 metros por segundo corresponde a 36 quilômetros por hora, certo? No próximo exemplo, é o contrário, a gente vai transformar 108 quilômetros por hora em metros por segundo. O que a gente faz? Divide por 3,6. Né? Dividindo, a gente vai encontrar 30 metros por segundo, certo? Ou seja, 108 quilômetros por hora corresponde a 30 metros por segundo. Eu já deixei aqui a tabelinha só para a gente conferir, né? Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica, certo? Quilômetros por hora para metros por segundo, divide. Foi o que nós fizemos. Ok? Tudo certinho. Vamos para o exemplo 3, né? Um exemplo um pouquinho mais elaborado e que requer bastante atenção, certo? O que diz o exemplo 3? A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 quilômetros. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a velocidade média neste percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Olha só a nossa representação, né? O Marco de Recife ao Marco de Olinda, distando 7 quilômetros, certo? Então, vamos retirar os nossos dados. Distância percorrida, 7 quilômetros. ΔS igual a 7 quilômetros, certo? No tempo, pessoal, a gente precisa incluir os 10 minutos que ele parou para descansar. Por quê? Porque isso faz parte
né, do evento, da situação. Então, deve ser incluído, tá bom? Então, o que é que nós temos? ΔT igual a 1 hora e 20 minutos, mas 10 minutos está parada, certo? Então, nós temos um total de 1 hora e 30 minutos. Para a gente calcular, pessoal, a velocidade média, a gente precisa ter esse tempo somente em uma unidade, certo? No caso, como eu já tenho a distância em quilômetros, é preferencial que eu deixe o tempo em horas, porque eu já encontro a velocidade em quilômetros por hora, certo? Então, o que é que a gente faz? Essa parte aqui do tempo já está em horas. Eu só vou transformar esse restante aqui que está em minutos, ou seja, 30 minutos, tá bom? Como é que eu transformo de minutos para horas? Divido por 60, certo? Que no caso eu vou encontrar 0,5. Então, somando 1 hora mais 0,5 horas, eu vou ter 1,5 horas, certo? Agora a gente só substitui, né? Velocidade média, a gente repete. ΔS, 7. ΔT, 1,5. Dividindo, a gente encontra 4,66, certo? Quilômetros por hora. Essa é a velocidade média do ciclista nesse percurso, tá bom? Exemplo 4. Um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando, em média, um passo por segundo. Se o tamanho médio do seu pé é de 40 segundos e se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua casa e a escola em metros é. Nesse caso, pessoal, a gente vai calcular o valor da distância, certo? ΔS. Aqui eu coloquei ΔX. Aqui a representação, certo? E a distância entre o garoto e a escola a gente representou por ΔX. Vamos aqui. A velocidade, pessoal, vai ser 0,4 metros por segundo, certo? ΔT vai ser igual a 5 minutos, que a gente vai passar para segundos, né? 5 vezes 60 igual a 300 segundos, ok? Atribuímos a nossa equação e os valores, multiplicamos, né? Meio pelos extremos, você já percebe que aqui no lugar do delta da velocidade eu coloquei 0,4, ΔS nós não temos, e o ΔT 300, multiplica aqui, ó, meio pelos extremos, ΔS vezes 1 imaginário ΔS, 4 vezes 300 vai dar exatamente 0,4 vezes 300, né? 120, certo? Então, a distância entre a casa do garoto e a escola é de 120 metros. Para finalizar, pessoal, vamos abordar rapidamente velocidade instantânea, certo? A velocidade instantânea, pessoal, identifica a velocidade de um corpo em um momento específico, certo? Ou seja, quando eu estou ali dirigindo o meu carro e eu olho para o velocímetro, eu vejo, por exemplo, 60 km por hora. Então, aquela velocidade, naquele exato momento, naquele instante, é de 60 km por hora, certo? Então, é isso. É o que você identifica naquele instante, né? Você visualiza naquele momento específico, tá bom? Finalizamos, pessoal. Dúvidas, anotem para levar para nossa aula Tira Dúvidas, tá bom? Um abraço e até a próxima.